Não é nenhuma novidade que Trump está muito interessado em revelar ao público tudo o que o governo ocultou sobre extraterrestres nos últimos anos. Mas agora seu filho Don Jr. mergulhou de cabeça nesse projeto junto com o pai e em entrevista recente ele revelou tudo o que sabe sobre esses documentos ocultos e ainda disse que quer a ajuda de Elon Musk para investigar todos eles. E é isso que vou te mostrar no vídeo de hoje. Então, seja bem-vindo. Você está no canal Futuro Enigma. Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro, mas o que poucos sabem é que ele fez diversas promessas importantes para alcançar o cargo. Entre elas, destacou-se a intenção de desclassificar imagens e informações relevantes sobre a história dos OVNIs nos Estados Unidos e no restante do mundo. Esta promessa foi mencionada durante uma entrevista concedida a um renomado podcast norte-americano, sendo apenas um exemplo das várias ocasiões em que Trump abordou o tema. Na última quinta-feira, dia 23 de janeiro, o presidente assinou uma ordem executiva para desclassificar documentos relacionados aos crimes cometidos contra o ex-presidente John F. Kennedy, seu irmão, o senador Robert Kennedy e o ativista Martin Luther King Jr. Isso nos mostra que a desclassificação de arquivos, documentos e imagens relacionados a OVNIs esteja realmente próxima. O interesse presidencial por fenômenos aéreos não identificados não é algo novo nos Estados Unidos. Em 1948, durante uma série de avistamentos, incluindo o famoso incidente de Roswell, o então presidente Harry Truman pressionou os departamentos de defesa a ampliarem e aprofundarem as investigações sobre esses casos. É provável que essa postura estivesse mais relacionada à corrida armamentista da Guerra Fria do que a busca por evidências de vida alienígena. Contudo, esses eventos marcaram o início de uma era em que informações sobre o tema passaram a ser classificadas e, consequentemente, ocultadas do grande público. Presidentes como Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton e Barack Obama já admitiram ter recebido relatórios sobre OVNIs. No entanto, esses relatos geralmente se referem a um conceito mais amplo de objetos voadores não identificados, sem implicar necessariamente em vida extraterrestre. Para evitar associações com a carga cultural e especulativa ligada aos termos OVNI e UFO, foi adotado o termo UAP, que significa fenômenos aéreos não identificados. Essa nomenclatura busca trazer uma abordagem mais técnica e menos sensacionalista ao tema. Bill Clinton e Barack Obama demonstraram um interesse particular no tema dos OVNIs e solicitaram informações sobre supostos alienígenas recuperados, além da chamada engenharia reversa, uma tecnologia que teoricamente teria sido desenvolvida a partir da recuperação de equipamentos extraterrestres. No entanto, ambos afirmaram posteriormente que não havia evidências que corroborassem os rumores. Essa postura gerou especulações entre os que acreditam na existência de vida inteligente fora da Terra e na manipulação de informações pelo governo. Duas teorias predominam. A primeira sugere que os ex-presidentes mentiram por estarem preocupados com a segurança nacional. A segunda argumenta que eles foram enganados por órgãos públicos que preferem manter tudo em segredo. Para os que defendem a primeira teoria, há um forte indício de que Donald Trump também recebeu essas informações, mas optou por mantê-las em sigilo para preservar a integridade nacional dos Estados Unidos. Em uma entrevista concedida a seu filho Donald Trump Jr., o ex-presidente americano deu a entender que possui informações sensíveis, mas que não poderia divulgá-las publicamente. Essa foi uma das primeiras ocasiões em que Trump fez esse tipo de declaração. Isso ocorreu quando ele estava prestes a encerrar seu primeiro mandato, o que, teoricamente, o deixava com menos a perder. Esse comportamento fez com que Trump passasse a ser visto como um simpatizante da causa OVNI, alguém com acesso privilegiado a informações sensíveis que, a qualquer momento, poderia trazê-las a público. Contudo, após deixar a presidência, Trump deixou de ser o foco das atenções e o interesse se voltou para conferências conduzidas pelo Congresso, onde ex-militares das Forças Armadas e do Serviço Secreto compartilharam relatos sobre o tema. A situação, no entanto, mudou com a nova candidatura de Trump e, principalmente, com os recentes avistamentos de UAPs.
muitos deles identificados como drones, que ocorreram em regiões da costa leste dos Estados Unidos, incluindo Nova Jersey, Pensilvânia e Connecticut, no final de 2024. Tudo começou por volta do dia 18 de novembro de 2024, quando a Administração Federal de Aviação recebeu um alerta sobre UAPs sobrevoando o condado de Morris, em Nova Jersey, próxima à base militar Picatinny Arsenal. Também foram relatados avistamentos no distrito de Bedminster, onde fica o Trump National Golf Club, uma propriedade particular de Donald Trump. Além da base militar e do campo de golfe, os UPs foram avistados sobrevoando reservatórios de água, linhas de transmissão elétrica, estações ferroviárias, departamentos de polícia e outras instalações estratégicas. O chefe de polícia do distrito de Foreman Park afirmou que a presença dos drones parecia ter uma natureza nefasta, apesar de inicialmente não ser possível identificar sua origem ou quem os controlava. Quando foi finalmente confirmado que se tratava de drones, equipamentos produzidos e operados por humanos, a preocupação cresceu ainda mais. Esses dispositivos extremamente avançados e de grandes dimensões, comparáveis ao tamanho de carros até ônibus, geraram inúmeros boatos. Entre as especulações estavam ameaças externas, espionagem, sabotagem e, para alguns, a possibilidade de uma invasão alienígena, hipótese que nunca foi totalmente descartada por parte da população. Os cidadãos americanos estavam particularmente incomodados com a aparente tranquilidade das autoridades, que afirmavam desconhecer o que estava acontecendo, mas garantiam que não havia motivo para preocupação. Essa postura dividiu opiniões, levando muitos a acreditar que as autoridades estavam sendo negligentes ou que sabiam mais do que poderiam revelar. Em meio a esse cenário, Donald Trump se apresentou como um defensor do povo comprometido em trazer a verdade à tona. Ele chegou a postar em suas redes sociais a seguinte mensagem: avistamentos misteriosos de drones por todo o país? Isso pode realmente estar acontecendo sem o conhecimento do governo? Eu acho que não. Deixe o público saber, caso contrário, derrubem eles. A pressão exercida por Trump sobre o governo anterior foi significativa. Ele chegou a prometer que, ao assumir seu mandato, divulgaria um relatório completo com todas as informações sobre os avistamentos. No entanto, como muitos imaginavam, isso não aconteceu. Esse contexto levou dois congressistas americanos, um do Partido Republicano e outro do Partido Democrata, a apresentarem um projeto de lei para desclassificar essas informações. Os congressistas Mike e Chuck uniram esforços em uma rara iniciativa bipartidária, indicando que a pressão em torno do tema está aumentando. Na última quinta-feira, 20 de janeiro, Trump cumpriu parte de suas promessas ao assinar uma ordem executiva para desclassificar documentos relacionados aos assassinatos de John F. Kennedy, Robert Kennedy e Martin Luther King Jr. Segundo ele, o povo americano e suas famílias merecem a verdade. No entanto, o decreto não incluiu os documentos classificados sobre os UAPs, o que gerou questionamentos do público, até mesmo de Chuck Schumer, um dos congressistas envolvidos no projeto de lei. Schumer publicou em suas redes sociais: agora é a vez dos OVNIs. Algumas figuras de destaque, como o ex-funcionário do Departamento de Estado Mark Vaughn, expressaram confiança de que Trump cumprirá sua promessa. Em uma entrevista ao portal Intelic, ele destacou que muitos dos indicados por Trump para cargos de segurança nacional já fizeram declarações importantes sobre o tema nos últimos anos. O senador Marco Rubio, por exemplo, defendeu a credibilidade dos denunciantes que levaram informações ao Congresso. Mike Waltz, conselheiro de segurança nacional, também demonstrou interesse no assunto. O caso mais notável, no entanto, é o de John Ratcliffe, indicado para liderar a CIA. Ratcliffe afirmou que os OVNIs exibem tecnologia que os Estados Unidos não possuem e contra as quais não têm defesa, sugerindo que ele pode abordar o tema de forma diferente das administrações anteriores. Só que existe uma figura que já quer revelar tudo quanto antes, e muito antes de Trump, e essa pessoa é seu próprio filho, Don Jr. Don Jr., o filho mais velho do presidente Donald Trump, fruto de seu casamento com Ivana Trump, demonstrou um interesse que vai além da curiosidade passageira sobre extraterrestres. Ele abordou o tema em detalhes durante uma entrevista ao jornalista Ross Coulthard, no podcast Tigerette. Na conversa,
Coulthard afirmou que as pessoas no estado de segurança nacional que assumiram a responsabilidade de ocultar o gasto de bilhões ou até trilhões de dólares em um programa que é público têm todo o direito de saber a verdade. Coulthard destacou que desde a década de 1950 até mesmo o Congresso e os presidentes foram mantidos no escuro sobre a verdade. Ele citou o caso do presidente Eisenhower, que aparentemente ordenou que tudo fosse mantido em segredo, decisão que teria sido cumprida por agentes da Segurança Nacional. Essas revelações deixaram Don Jr. visivelmente intrigado. Em determinado momento, ele pareceu confirmar sua crença na existência de inteligência extraterrestre. Em uma transmissão pelo Rebel, ele declarou: "Nada disso deveria nos surpreender, mas é impressionante que agora possamos dizer com bastante certeza que parece haver evidências de inteligência não humana interagindo com nosso planeta. É quase chocante. É difícil de processar, quero dizer. Essa seria uma das maiores questões, talvez, da eternidade." A entrevista tomou um rumo ainda mais curioso quando Coulthard fez uma pergunta direta a Don Jr. sobre rumores de que eles seriam contatado, no caso alguém que teria tido contato direto com seres extraterrestres. Don Jr., no entanto, rejeitou a ideia, respondendo que não era, mas gostaria. Como piloto, já ele viu algumas coisas e disse que passou muito tempo no ar, mas ainda não vivenciou esse fenômeno diretamente. Donald Trump sugeriu que grandes mentes como a de Elon Musk deveriam ser incluídas no suposto grupo que trabalha para manter segredos do público americano. Ele destacou a admiração que nutre pelo empresário e sua capacidade de inovação, onde ele disse: "Obviamente, passei muito mais tempo com Elon Musk nos últimos meses durante a transição. Estive presente no lançamento da SpaceX e testemunhei a tecnologia que ele conseguiu desenvolver." Essa declaração vem após Ross Coulthard mencionar que funcionários de escalões inferiores do governo têm sido informados sobre operações confidenciais, por serem considerados mais suscetíveis a concordar com um possível acobertamento. Don Jr., por sua vez, reforçou a ideia de que incluir mentes brilhantes poderia ser uma estratégia valiosa. Obviamente, eles teriam que passar por quaisquer processos de autorização, mas não deveríamos, talvez, permitir que nossos maiores gênios participassem. Tenho certeza de que Elon Musk e seus principais cientistas são provavelmente muito mais competentes do que qualquer um que temos no governo em termos de sistemas de propulsão e outros avanços tecnológicos. Durante a conversa, Coulthard sugeriu que Don Jr. conversasse com seu pai Donald Trump sobre o suposto acobertamento de informações e ele respondeu isso: "Farei isso. Como eu disse, você sabe que estou interessado. Se eu tivesse uma pergunta, seria essa que eu gostaria de saber a resposta. Talvez finalmente cheguemos ao fundo dessa questão. Estou trabalhando nisso. Estamos trabalhando nisso. Eu prometo." Com essas palavras, Don Jr. reafirmou seu compromisso em buscar respostas e, junto a Trump, revelar o que realmente está sendo escondido há anos pelo governo sobre os extraterrestres. Agora me diz, o que você acredita que está oculto até os dias de hoje? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.